Pois então, boa noite, irmãos. Eu trago uma mensagem hoje que casa perfeitamente com o louvor especial. Quando eu vi a família aqui fazendo louvor especial com as crianças, eu pensei, a mensagem foi realmente direcionada por Deus para casar-se com esse louvor especial da família, que a família participou aqui. E o versículo bíblico para iniciar é Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Grandioso Deus, Pai eterno que está nos céus, nós te buscamos, Senhor, porque nós sabemos que o maior vilão dessa história somos nós. É cada um de nós. E o Senhor tomou o lugar de cada um de nós, que somos os vilões. O Senhor tomou o lugar, tomou nossos pecados, nossas culpas, para que em Ti nós fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Teu nome. Nós te rogamos agora que o poder do Teu Espírito possa agir através da Tua palavra em nossa vida e nos faça mudança verdadeira em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Provérbios 22, 6 é o verso que muita gente sabe de cor, e diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então, quando eu vi o serviço de canto, eu digo, pronto, foi guiado pelo Espírito Santo. Agora nós vamos para Gênesis 13, versículo 8. Teve Provérbios 22, 6, nos convocando a ensinar as crianças no caminho que devem andar, para que nunca se desvie dele, porque tudo que nós ensinamos, as crianças, elas aprendem com muito mais facilidade do que nós adultos. Se for música, um instrumento musical, a criança aprende muito mais rápido. Se for um esporte, se você começar a treinar uma criança desde criança, ela se tornará certamente uma grande desportista, se ela for exercitada desde criança. Se for a leitura, se uma criança cresce num ambiente onde os adultos leem, está provado que ele vai gostar da leitura. Então, as crianças, elas aprendem por imitação. Então, nós temos que ensinar muito mais com exemplos do que com palavras. Então, agora nós vamos para Gênesis capítulo 13, versículo 8. Aí nós temos: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Ou seja, não deveria ter conflito entre mim e ti, entre eu e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Ou seja, Ló era sobrinho de Abraão. Ló devia respeito a Abraão. Ló estava viajando em companhia de Abraão. Abraão era mais velho, Abraão era o tio. No entanto, Abraão, nesse momento, quando ele viu que os pastores de um e os pastores do outro estavam brigando por causa do capim ali para os animais comerem. Ah, não, aqui é para as ovelhas do meu patrão. Aí eu vou dizer, não, esse capim aqui é para as ovelhas do meu patrão. Abraão chama Ló e diz: olha, não deve haver rixa entre nós, não deve haver nenhuma discórdia entre nós, nem entre os meus pastores e os seus, porque nós somos parentes chegados. Então, Abraão era um homem humilde e entendia que não deve haver brigas, rixas, discórdias entre parentes, que isso não agrada a Deus. E aí nós sabemos que Abraão sugere a Ló que ele escolha um lugar para ele ir. E Ló deveria ter dito: não, o Senhor é mais velho, escolha o Senhor. E Ló escolheu um lugar mais bonito, e isso não foi bom para ele. Mas vamos meditar sobre essa palavra de Abraão. Nós somos parentes chegados, não deve haver conflito entre nós. O título é Primeiro em Casa.
ao campo missionário, você só precisa primeiro tomar café da manhã com a sua família, conversar com a sua família, dar atenção primeiro à sua família. Para ser um bom evangelista, você precisa primeiro falar de Jesus na sua casa. Para ser um pregador de multidões, você precisa primeiro contar uma história para seus filhos, netos ou irmãos, antes de dormir. Para ser um grande teólogo, você precisa primeiro responder às dúvidas cotidianas dos que estão ao seu redor, principalmente dos filhos. É que tudo começa no lar. Estudos em religião demonstram a enorme importância que a família tem para a moralidade e a espiritualidade. Inclusive, nós aprendemos que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a matriz. A sociedade é formada de famílias, a partir de famílias. Ainda que se viva em um lugar onde não haja uma escola cristã que ensine os valores em que cremos, certo? Ainda que a igreja que frequentamos seja complicada, o caso não é esse, que nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja boa, pelo menos eu acho. Não vejo complicações na nossa congregação aqui. Se vivermos a religião em família, nós ficaremos impregnados da verdadeira compreensão sobre Deus. Amém? Temos que viver primeiro a religião na família. Esses estudos mostram que existem dois fatores importantes. Primeiro, existe a necessidade de os pais compartilharem sua experiência com Jesus. Compartilhar primeiro com os filhos. Olha, meu filho, a minha vida, depois que eu aceitei Jesus, minha vida é outra. Papai ou mamãe não conhecia essa verdade. E que bom que você é pequeno e você não conheceu papai e mamãe quando não conhecia essa verdade. Deixar claro para os seus filhos que sua vida está sendo transformada por Jesus, porque você o aceitou e recebe como Senhor da sua vida. As crianças e os jovens não precisam apenas de normas. Eles precisam entender como é manter uma conexão íntima com as coisas espirituais. Segundo, um sentido familiar de serviço. O serviço começa em casa, ajudando nas tarefas domésticas. Mas não fica nisso, deve se estender aos demais. Ajudar deveria ser um dos objetivos essenciais da família, pois é assim que podemos reunir as condições necessárias para realizar um bom trabalho em equipe. Vínculos afetivos, origens comuns e ideais compartilhados. A família que ajuda cresce na fé. Inclusive, hoje em dia, é muito fácil encontrar na internet psicólogos ensinando, dando dicas aos pais de a cada idade da criança, o que a criança pode fazer, sem isso ser considerado assim um trabalho que vai atrapalhar a criança na escola. Por exemplo, se seu filho tem 3 anos, ele já pode aprender a guardar o brinquedinho lá no cesto, na caixa que você... Aí tem lá, com 4 ou com 5 anos, você já pode fazer isso. Então, hoje em dia, se as mães procurarem, isso é muito fácil de encontrar, né? As psicólogas lá ensinam o que a criança pode ir aprendendo a fazer a cada idade, para quando chegar, por exemplo, à maioridade, a vida real não caia como de paraquedas na cabeça daquele jovem. E é o que tem acontecido em muitas famílias, né? Porque as famílias não têm dado responsabilidades graduais às crianças, e quando chegam à maioridade, que os pais exigem que o filho procure um emprego, talvez até para estudar fora, sozinho, a criança não sabe. Aquele jovem é uma criança crescida, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer uma cevada, não sabe fazer um cuscuz, não sabe lavar sua própria roupa, né? Então, aqui está dizendo que a família deve ser todos colaborando para o bem de todos. Se estamos todos ali e vamos fazer uma refeição, dependendo da idade das crianças, elas podem, uma
trazer os pratos, outras trazer as colheres, colocar a mesa, depois terminar de comer, colocar na pia, ajudar a mãe a enxugar a louça, e assim eles vão se sentindo úteis. Vão se sentindo úteis e eles vão entender também que na obra de Deus também é assim. Cada um tem sua parte a fazer. E quando ele for convidado a distribuir um folheto, ele vai saber que ele está colaborando para a salvação das pessoas. Amém? Gosto da frase de Abraão para Ló: porque somos parentes chegados. No assento das desavenças, quando os argumentos já não são conciliáveis, é importante recordar que somos uma família. Nem sempre coincidiremos com os membros de nossa família, o que é compreensível, mas eles são nossos familiares e nós os amamos. Pessoalmente, com eles aprendi o que significa que Deus seja meu Pai e Jesus seja o meu irmão mais velho. Com eles compreendi que não é preciso ir tão longe para ser missionário. Muitos de nós poderão ser missionários apenas na sua família, que você estará cumprindo sua missão. Viu, irmãos? Deseje o melhor para a sua família e esteja presente para ajudá-la no que for necessário. Faça da sua família a sua primeira missão e faça do seu lar uma antecipação da nova terra. Amém? Agora eu quero continuar falando de família e quero ir para o livro de Jó. Vamos continuar falando de religião dentro da família. Jó, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá ao patriarca Jó, ver os exemplos dele para a nossa vida. Sobre a religião na família, como deve ser vivida, como deve ser ensinada. Jó, que foi um homem, um exemplo de paciência, né? Juntamente com Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, mas também Jó ficou conhecido como um homem extremamente paciente, tanto que até hoje, né, as pessoas dizem, fulano de tal tem a paciência de Jó, porque é uma pessoa resiliente, uma pessoa que suporta, né? Ele é meu ideal de vida. Então Jó, depois aí de Esther, né, o livro de Jó, curiosidade aí sobre o livro de Jó, que talvez os irmãos ainda não tenham ouvido, e principalmente no casal ali, né, Charles e Denilson, talvez nunca tenham ouvido. O livro de Jó possivelmente foi escrito por Moisés. Ele não está assinado, mas as marcas linguísticas, ou seja, as palavras usadas, a maneira de escrever, era a maneira de Moisés. Então, todos os teólogos que se debruçam sobre os originais bíblicos, eles têm um consenso de que o livro de Jó foi escrito por Moisés e ele deve ter sido ditado pelo próprio Deus. Quando Moisés estava no deserto com as ovelhas, que Deus conversava com Moisés ali ao redor do monte sagrado, Deus pode ter ditado esse livro aqui para Moisés escrever, porque as marcas das palavras, a maneira de escrever é a maneira de Moisés. Então o livro de Jó é atribuído a Moisés, ainda que não tenha a assinatura dele. Lá no Novo Testamento nós temos o livro de Hebreus, que é atribuído ao apóstolo Paulo, mesmo sem ter a assinatura dele, pela época que foi escrito e pelas marcas linguísticas, ou seja, as palavras usadas, a maneira de falar. Assim como a gente, quando você costuma ler poemas, você conhece vários autores, quando você vê um poema, você quer de Drummond de Andrade, você quer de Cecília Meirelles. Por quê? Porque você conhece mais ou menos, vixe, não é de Cecília não, mas as palavras usadas são as que Cecília usa. A maneira de escrever, então a gente conhece as marcas de um escritor pela maneira como ele escreve. Então, tem esses dois livros na Bíblia que não têm os originais assinados, mas que os teólogos dizem que Jó foi escrito por Moisés e Hebreus pelo apóstolo Paulo. Então vamos ler aí o que tem em Jó 1,5. Nós sabemos aí que Jó tinha 10 filhos, eram 7 homens e 3 mulheres, e que eles já eram adultos, e que eles gostavam de fazer festa, eram muito festeiros os filhos de Jó. A Bíblia tem nos primeiros versículos aí que a cada aniversário de cada um desses filhos e filhas de Jó, todos eles se reuniam na casa daquele e faziam grandes banquetes, faziam
festas. E aí o 5 vai nos dizer o que acontecia no final dessas festas, cada festa de aniversário de cada um deles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então esse turno dos dias dos banquetes é porque na antiguidade os banquetes, as festas duravam semanas, às vezes uma semana, 10 dias, 15 dias, entendeu? Então era por isso. Então quando vamos comemorar o aniversário de Hermes, vamos todo mundo para a casa de Hermes comemorar, e ali ficavam dias e dias arranchados na casa dele, comemorando o aniversário dele. Quando terminava aqueles dias daquela festa, Jó chamava todos eles e: meus filhos, vamos oferecer sacrifícios a Deus, porque pode ser que vocês, lá na festa de vocês, tenham pecado contra Deus. Então Jó trazia ali os cordeiros mais gordos, oferecia a Deus e pedia perdão a Deus por algum deslize, algum exagero que seus filhos tivessem cometido. Então aqui diz assim: Jó era fiel a Deus e odiava o pecado. Além disso, era um pai de uma extensa família de 7 filhos e 3 filhas. Era tão rico que podia ser considerado o homem de maior influência de todo o Oriente. Podemos dizer que Jó dava um bom testemunho dos crentes em Deus. Estou certo de que em muitas ocasiões comentou-se de que ele era muito abençoado porque fazia o que era certo, e porque o seu Deus era melhor e mais generoso do que os outros deuses das outras nações. Todos viam que Jó era um homem extremamente abençoado e ele era fiel a Deus. Então o único Deus que Jó tinha o abençoava com grandes riquezas, com saúde, com 10 filhos saudáveis, felizes e unidos. No entanto, Jó tinha um problema dentro de casa. A vivência religiosa não é algo que se herda ou que se possa obrigar. Um pai pode ser uma pessoa muito fiel, e não aconteceu o mesmo com o restante dos membros da família. E isso ocorria com os filhos de Jó. Eles preferiam viver o momento e suas festas em curto prazo do que pensar na eternidade. E eu, toda vida que eu li o livro de Jó, desde criança, que eu achava isso também. Mas eu nunca tinha visto. Então, quando eu me deparei essa semana passada com essas meditações, eu fiquei pensando: mas que mensagem diferente. Porque quando eu li a Bíblia toda, a primeira vez, que eu tinha 9 para 10 anos de idade, que eu fiz um ano bíblico, que a gente lê 4 capítulos por dia e lê a Bíblia toda em um ano, que eu li Jó, eu disse: rapaz, esses filhos de Jó não tem nada a ver com Jó, porque não diz que Jó participava das festas, só diz que Jó, toda vez que a gente terminava os banquetes dele, terminando de comemorar o aniversário de Teresa, agora venham, vamos sacrificar o Senhor. Ou seja, Jó ficava puxando eles para o culto, né? E aí eu fiquei muito feliz de encontrar uma meditação que mostrasse isso. Aí Jó conhecia essas irregularidades, ou seja, Jó via que os seus filhos só queriam curtir. Quando terminava uma festa, já ficava pensando: eita, próximo aniversário agora de Rutinha, outra filha de Jó. Mas no próximo mês de aniversário, vamos preparar o banquete, vamos engordar aí um boi para matar no aniversário de Rutinha. Aí só pensava em festa, só pensava em comer, beber e se divertir. Então, como pai responsável, ele oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos. Talvez pensasse que fazendo isso, eles se voltariam para Deus e mudariam de vida. Então, o que Jó podia fazer pelos filhos, ele fazia. Gostaria que você imaginasse esses filhos ao lado do pai no momento dos sacrifícios. Olheiras enormes, frutos de noites e noites sem dormir, olhar cansado por causa das festas, posição submissa e desejosa de que tudo aquilo terminasse logo. Suspiros de tédio: oh meu Deus, lá vai papai oferecer esse cordeiro, lá vai papai fazer essa oração sem fim. Quem sabe os filhos de Jó ficassem assim, né? Ai, tu
mas está bem louco, a gente dormir, a gente está cansado, foi muita festa, foi uma rave, a gente virou a noite, foi, né? E aí, eles não tinham o menor interesse na religião. Jó era um homem espiritual, seus filhos não. Talvez você seja pai ou mãe, e Jó deve ser o seu modelo, amém, irmãos? Tudo que tiver ao seu alcance, faça. Porque tudo que estava ao alcance de Jó, ele fazia. Como os filhos eram adultos, ele não podia obrigar, mas ele chamava os filhos: vem, meus filhos, eu vou fazer um culto, vou pedir perdão a Deus por vocês, porque vocês podem ter exagerado nas festas. O anelo de que os nossos entes mais queridos se encontrem com Jesus e vivam um relacionamento com Ele nunca deve cessar. Veja isso, nunca deve cessar. Talvez você seja um filho. Se assim for, os filhos de Jó não devem ser seus modelos, viu, Felipe e Félix? Os filhos de Jó não devem ser os modelos para vocês, porque eles só queriam curtir. E quando o pai chamava para o culto, eles iam currar, eles iam entediar. Isso aqui é uma conjectura, né, que o pastor faz aqui. Podem ser que por eles estarem cansados de tanta festa, como eles só gostavam de festa, eles fossem: oh meu Deus, que saco, papai chamou nós para o culto. Então, irmãos, a religião familiar não se herda, ela se aprende. Os filhos têm que estar acostumados a ver você orando no pé da cama. Os filhos têm que estar acostumados a ouvir você cantando, a ouvir você colocando louvor no celular, cantando junto. Os filhos têm que estar acostumados a ouvir sua voz de oração, ser acostumados a ver vocês arrumar e vir para a igreja, chamá-los para vir. Não estamos falando de rituais, nem de costumes ou de formas. Estamos falando de um encontro pessoal com Deus. Não há suficiente sacrifício de um pai que supere 1 minuto de relação verdadeira com o Senhor. Amém, irmãos? Então, qual é o filho que não vai ficar tocado se ele chegar em casa e encontrar a mãe de joelho no pé da cama orando? Assim como o marido também, que não é cristão, né? Ele deve chegar em casa e encontrar sua esposa orando, buscando a Deus. Compartilhar a religião da família é uma coisa boa. Viver a religião da família é espetacular. Então, irmãos, eu separei essas 2 meditações que me tocaram muito na semana passada. Uma foi exatamente no dia do aniversário de Davi, que foi essa, no dia 8 de julho, né? Primeiro em casa. E eu fiquei lembrando, né? O primeiro presente que Davi ganhou quando ele nasceu foi um livrinho, um livro infantil. O título era O Menino e a Bola. Mas a vida dele começou a mudar aos 3 anos e meio, quando nós viemos para os pés de Cristo, e que ele acordava e via que eu e mamãe já estávamos lendo a Bíblia. Então ele acordava, a gente estava com a lição da escola sabatina, a Bíblia, o Espírito de Profecia, porque desses primeiros anos que a gente chegou na igreja, a gente lia a Bíblia e o Espírito de Profecia juntos. Vocês mais antigos sabem que tem um estudo, né, do ano bíblico junto com o Espírito de Profecia. Então você lê Gênesis e você lê Patriarcas e Profetas, depois vem Profetas e Reis, né? E aí Davi tomou gosto pela leitura e Deus tem conduzido ele, e eu louvo a Deus. Então é o que eu desejo para todos os filhos e filhas da igreja, que eles vejam nos pais exemplos de bons cristãos, que cada um de nós possa viver uma religião genuína, compartilhar com a nossa família e fazer o máximo para que os nossos filhos fiquem perto de Deus, para que um dia, quando as tentações do mundo tentarem puxá-los para lá, eles possam lembrar que a firmeza da nossa vida é aos pés de Cristo. Amém? Marinhos, pensa aí numa música, pense no louvor. Quero louvar no final desse culto. Raramente eu faço isso, normalmente mais nos cultos de sábado. Eu fiquei com vontade de convidar vocês a ficar de pé para a gente louvar. Bote corpo e família, Marinhos. Corpo e família.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu na paz de Cristo te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém? Eu oro, Marinilson. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Sozinhos nós somos só uma caixinha que vai apagar. Nós precisamos uns dos outros. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso a glória do Senhor, uma família, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim. Pai querido, Pai amado, Deus sempre eterno e poderoso, louvado seja o teu nome mais uma vez. Muito obrigada, Senhor, por ter nos enviado o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, a esse mundo, para nos resgatar do mal, para tomar o nosso lugar na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, a tua justiça, para nós sermos recebidos na tua família, Senhor, como filhos de Deus. Senhor, é Cristo que nos faz irmãos, é Cristo que nos dá a familiaridade, a filiação de filhos teus. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós possamos viver sem falsidade, unidos na verdade, Senhor, como um corpo da tua igreja nesse mundo, em família. E também, Senhor, viver uma religião de verdade para a nossa família nesse mundo, para que sejamos, Senhor, verdadeiros exemplos de cristãos para os nossos mais íntimos, para que no dia da tua
estar todos em famílias reunidas na tua presença e viver contigo felizes para sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos.